50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de sentimentos saudáveis. Dia 22. Sentimentos que surgem de propósitos. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Você sabe que existe diferença entre emoção e sentimento? As emoções são respostas orgânicas, imediatas, intensas, de curta duração, que surgem devido a um estímulo externo. O ser humano possui na sua estrutura 7 emoções básicas: alegria, nojo, desprezo, raiva, surpresa, tristeza e medo. Quem está alegre ri, quem está triste chora e assim por diante. As emoções são desprovidas de racionalidade. São quase que instintivas. Portanto, agir movido somente pelas emoções pode gerar muitos problemas, pois na maioria das vezes são respostas viscerais. Já os sentimentos são um processo mental avaliativo das emoções e experiências que tenho na vida. Qual é o caminho para que as emoções sejam saudáveis? Além de não agir cegamente pela emoção, precisamos aprender a processar as emoções para que elas se tornem sentimentos construtivos. Os sentimentos eu tenho condições de controlar. Este processo é chamado de desenvolvimento da inteligência emocional. Muitas pessoas erram pensando que só porque sentem alguma coisa, isso já legitima a atitude correspondente a essa emoção. Como se não expressar aquele sentimento ou agir movido por ele seria errado. Talvez por isso que muitas pessoas hoje acreditam na frase "sinto, logo existo". Na Bíblia, nós encontramos um exemplo de alguém que resolveu dar vazão completa, total e irrestrita ao sentimento de alegria, trazendo para a sua vida qualquer tipo de experiência que proporcionasse esse sentimento. Isso se encontra em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 e versículo 10. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Tudo quanto desejarem os meus olhos, não lhes negarei, nem privei o coração de alegria alguma. Embora isso seja o sonho de consumo da grande maioria das pessoas, esse tipo de atitude não é saudável, nem ajuda a construir a inteligência emocional. Na animação da Disney Pixar, chamada de Divertidamente, a personagem principal, por causa da manipulação dos componentes da sua mente, só fica existencialmente completa quando sente alegria. Só fica contente quando seus desejos são realizados. Durante um tempo, isso até que funciona. Mas, quando as situações que tiram alegria, que não causam prazer, chegam, as suas reações são as piores possíveis. Não sabe lidar corretamente com as coisas que não trazem a emoção imediata da alegria. Igual criança que faz birra, pessoas que arranjam confusão quando são contrariadas. A busca pela alegria ininterrupta já fez com que muitas pessoas se tornassem inclusive viciados em drogas e substâncias alucinógenas para tentar se manter nesse estágio de alegria de forma permanente. Porém, isso, além de trazer muitos problemas, é ilusório, porque depois que passa o efeito da droga, a alegria é trocada pela tristeza e seus derivados, melancolia, depressão, sem que eles saibam o que fazer com isso. O autor bíblico do experimento acima diz qual foi a conclusão final depois de ter vivido um período da vida só para sentir alegria. Isso está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A expressão vaidade significa algo inútil, que não preencheu seu coração, muito menos a tornou uma pessoa melhor, ou fez aprender a lidar com as dificuldades da vida. Por isso que ele continua dizendo que é correr atrás do vento, algo impossível de se alcançar. E se fosse alcançado, não seria satisfatório, como afirma William Shakespeare nesta frase. Se o ano todo fosse de férias alegres, divertimo-nos tornar-se-ia mais aborrecido
do que trabalhar. O que fazer então? Aprender a processar as emoções para que o sentimento de alegria esteja presente na nossa vida, independente do que está acontecendo naquele momento. O apóstolo Paulo tinha uma inteligência emocional bem desenvolvida, pois na prisão, depois de receber uma oferta para suas necessidades, agradece e afirma que a sua alegria não depende de circunstâncias externas, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É certo que as condições da prisão eram ruins, que estar preso era ruim. O normal seria seu coração estar no mínimo se sentindo triste. Como poderia estar alegre? Lembre, sentimento é emoção avaliada pela mente. Paulo, nesta avaliação, conseguiu transformar tristeza em sentimento de alegria, contentamento, porque ele tinha razões que estavam alicerçados em propósitos e motivações. A primeira razão se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Poderia estar triste? Sim, mas não vou ficar. Pois mesmo na prisão, o Evangelho, que é um dos meus objetivos de vida, está avançando. A segunda razão se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Poderia estar triste aqui na prisão? Sim, mas não vou ficar. Pois mesmo que perca no julgamento e receba a sentença de morte, tudo bem, pois aqui eu vivo para Cristo, e se eu morrer, vai ser lucro para mim, porque irei me encontrar com Ele. A terceira razão se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Na sequência, depois da afirmação que sabia estar contente em todas as situações, ele afirma que na prisão ele poderia estar triste? Sim, mas ele não iria ficar, pois existia uma força sobrenatural que vinha da parte de Deus que o capacitava a transformar a tristeza em alegria. Sem um propósito certo de vida, sem a motivação que vem decorrente deste propósito de vida, fica impossível ter razões que nos deem condições para processar coerentemente nossas emoções e ter sentimentos positivos ou, no mínimo, construtivos. Uma frase atribuída a Mark Twain diz assim: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. O apóstolo Paulo sabia a resposta a essas 2 perguntas e sua vida foi construída com base nesse propósito. Você sabe a resposta do porquê você nasceu? Talvez seja por isso que tem tanta dificuldade de encontrar razão para transformar a sua angústia e descontentamento em alegria. Uma mãe que sabe por que nasceu, apesar das mudanças no corpo, fica feliz por segurar e cuidar de seu bebê. Um trabalhador ou trabalhadora que sabe por que nasceu, vê o desgaste que o trabalho lhe causa, talvez com um salário que não é justo, mas como sua família está minimamente suprida, fica contente. Um profissional que sabe a diferença que seu trabalho faz na vida de outras pessoas, mesmo que o salário seja baixo e nem exista o reconhecimento destas pessoas, ele consegue ficar feliz. Uma pessoa que sabe que nasceu para amar e ser amado por Deus e pela sua família e amigos, consegue ficar feliz, mesmo que o mundo à sua volta esteja desabando. Você consegue processar as emoções negativas e transformá-las em sentimentos positivos? Você tem razões para transformar emoções em sentimentos construtivos? Você recebe uma força sobrenatural de Deus que te fortalece a ponto de ter contentamento em toda e qualquer situação? Se respondeu não a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para desenvolver a inteligência emocional através das razões e da força que vem
apenas de Deus.